Ah, Boa noite, boa professor. noite, boa noite. Está melhor? Tô médio, Putz, tô médio, mas não tinha, precisava voltar, inclusive voltar a trabalhar na advocacia, né? E essa semana eu tô de volta aí, mas ainda na base da fisioterapia, da acupuntura, do anti-inflamatório, mas melhor do que em outras semanas, né? Eu tô com uma hérnia de disco e eu preciso operar, enfim, tentar ver se diminuo ela, mas eu não vou diminuir, sei lá se dá para diminuir, mas eu não vou conseguir mexer com isso antes do final do ano. Então, não adianta, tem que prosseguir com as obrigações. Então, a gente está retornando hoje, era para ter retornado na semana passada. Obviamente, não deu certo aí de voltar na semana passada, mas a gente chegou a iniciar o nosso segundo bimestre, né? E, salvo muito engano, eu estava fazendo um levantamento agora de tarde, a gente voltou trabalhando as formas de governo, né? E aí a gente trabalhou a União Incorporada, a União Real, a Confederação e finalmente falamos de federalismo, né? De federação, de federalismo. Eu apresentei para vocês aí algumas características essenciais ao federalismo e terminei falando um pouco do federalismo no Brasil. Quem está viajando sobre tudo que eu estou falando, não se preocupe, tá? Eu estou separando o material aqui para disponibilizar para vocês, tá? Eu vi que já tem gente com cara de choro aí, que já tem gente no desespero, não se preocupem, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, eu estou anotando aqui e vou disponibilizar para vocês, conforme fiz no último bimestre, tá bom? Com relação aos trabalhos, né? Aqui em ciência política a gente não fez nenhum trabalho ainda, e vai provavelmente fazer um só, da mesma forma que a gente fez no outro bimestre. Em história que eu costumo dar um pouquinho mais de trabalho. Pessoal que ainda não me entregou, pelo motivo que seja aí, aproveite o meu estado de cansaço e de doença aqui e entregue o mais rápido possível, tá? Porque eu não costumo ser bonzinho assim. Mas dessa vez, até porque na última aula, quem cancelou aqui em cima da hora fui eu, então não se preocupem, corram lá e tentem entregar, principalmente relacionado àquele trabalho de história que eu enviei. Já adiantando para vocês, a gente vai seguir a sequência que a gente está tendo com relação às aulas, tá? O que eu quero dizer com isso? Que semana que vem não tem aula, tá? Semana que vem eu não teria de qualquer sorte aula, porque eu tenho compromissos na semana que vem, não teria, inclusive, se a aula fosse ao vivo, né? Eu já tinha essa data na agenda aqui que a gente para que eu pudesse comparecer ao meu compromisso. Mas, de qualquer forma, na semana seguinte a gente volta e muito provavelmente seja uma aula hoje. Na semana que vem, no dia 3, eu na semana, né, do dia 2 ao dia 3 é que eu não poderia dar aula mesmo. A gente volta no dia 10 para dar aula. Eu já disponibilizo, no dia 10 e no dia 12, eu já disponibilizarei os trabalhos para vocês e deixarei a semana do dia 17 para vocês fazerem os trabalhos, porque na semana do dia 23 começam as provas. Então, vejam que tá acabando, né? É só um pique final aí,
e já tá, e a gente já vai encerrar o nosso semestre aí. No fim das contas, é mais um esforcinho final aí que as coisas já estarão encerradas, tá? Bom, o que eu tirei para falar hoje com vocês é sobre poder constituinte, tá? Quem teve aula comigo no semestre passado, não obstante as aulas terem sido gravadas, né, a gente ter feito de outra forma, mas ainda nesse formato online, nesse formato. Deixa eu puxar um pouco a cadeira, que senão a coluna vai descendo e vai doendo. Nesse formato que a gente está tendo que fazer por conta da pandemia aí, vai se lembrar, né? Ou deveria, ao menos, se lembrar que a gente trabalhou pelo menos um pedacinho sobre poder constituinte. Obviamente que se trata da mesma matéria, mas não se trata da mesma coisa, tá? A gente vai trabalhar poder constituinte menos constitucional e mais ciência política, tá? Então, vocês vão ver que algumas coisas a gente vai acabar repetindo, acabar falando de novo, mas foco aqui é uma questão mais do Estado, né? Da ideia de um poder constituinte ligado ao Estado. Para quem não teve a aula, você vai perceber que a gente vai ter um enfoque inicial com relação às questões as questões de poder constituinte estatais, e quando você tiver direito constitucional, você vai ver que a gente vai trabalhar bem mais tecnicamente direito, poder constituinte, tá? Inclusive uma matéria de bastante importância em direito constitucional, uma das primeiras matérias ali do direito constitucional, e uma matéria bastante importante para o direito constitucional. Mas bem, vamos lá. Conceito aqui de poder constituinte. E aí, já reitero, não se preocupem com anotações de todo o conceito. Procurem fazer anotações de algumas palavras mais importantes, de algo que você vai ler depois e lembrar da aula, porque o texto em si eu estou montando para vocês, eu estou deixando aqui para vocês, tá? Então, a função da soberania nacional, ou desculpa, a função do poder constituinte é entregar a ideia de uma soberania nacional, tá? O poder constituinte, ele é o poder de constituir, de reconstituir, de reformular, de reformar a ordem jurídica do Estado. Quando eu estou falando em ordem jurídica do Estado, eu estou falando basicamente da Constituição, tá? A ordem jurídica do Estado, ela é determinada pela Constituição. A Constituição, ela é lei fundamental do Estado, tá? Ela basicamente não, ela provém efetivamente do poder soberano. E quando a gente fala de poder soberano, estamos falando de povo. Portanto, é o poder do povo. A Constituição é a materialização do poder do povo. É na Constituição que a gente enxerga o poder do povo, tá? Só que convenhamos que o poder do povo, ele não pode, o poder do povo, a Constituição, ela não teria possibilidade, gente, eu estou em casa, está uma bagunça a minha mesa aqui, porque não é mesa de trabalho, eu precisei adaptar aqui, né? A Constituição, ela, mesmo sendo a efetiva demonstração de poder do povo, o povo, num todo, ele não tem como elaborar uma Constituição. Não dá para todo mundo ir lá, dizer o que quer e pedir
para constar o que é dentro da Constituição. Há de se convir que essa tentativa ela seria uma bagunça, né? Então, para que não haja uma bagunça, para que o povo possa ter os seus direitos respeitados ali, ou ter os seus direitos apontados na Constituição, mesmo que eles não tenham essa maneira direta de conseguir isso, a gente cria um mecanismo chamado de Assembleia Constituinte. Tá? A Assembleia Constituinte ela é formada basicamente por representantes eleitos pelo povo. Então, vejam que a ideia é bem simples, tá? Para que se possa falar em poder constituinte, uma vez que o povo não tem como efetivamente criar o poder constituinte, né, ou se fazer valer desse poder constituinte, cria-se um negócio chamado Assembleia Constituinte, tá? Que basicamente elege-se representantes para a criação de uma Constituição, para a criação de uma nova Constituição. Então, quando a gente fala em poder constituinte, é a faculdade que todo povo possui, que todas as populações possuem, de fixar as linhas mestras, de fixar as ideias fundamentais que eles vão seguir posteriormente. Tá? É bastante interessante a gente falar nessa ideia de Assembleia Constituinte, porque a gente está muito acostumado a falar em assembleias legislativas, né? Nas nossas assembleias estaduais, na Câmara dos Deputados e na Câmara, no Senado, né? É um pouco diferente, porque não obstante as assembleias legislativas elas terem, né, essa ideia de representação do povo também, as assembleias legislativas elas se diferem da Assembleia Constituinte pela transitoriedade, pela ilimitabilidade do poder. A Assembleia Constituinte, a gente vai ver daqui a pouco, ela exerce um poder soberano na plenitude, né? As assembleias legislativas, elas são limitadas ao que a Constituição vai determinar que sejam limitadas, tá? Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor essa ideia, mas, basicamente, só a Assembleia Constituinte, obviamente, em deliberação preliminar, ela vai poder limitar o seu próprio procedimento. Na Assembleia Legislativa, a Constituição já limita o poder, já limita o procedimento que deve ser feito nas assembleias legislativas, né? Quando você vai para a Constituição, vocês vão mais para frente, vão mexer mais com isso, né? Mas você vai verificar que lá existem regras para a questão de votação para os deputados e para os senadores. Existe um regramento, um procedimento de quando começa e quando termina efetivamente o processo legislativo. Tá? Esse tipo de limitação posterior a gente só consegue enxergar numa Assembleia Legislativa. Numa Assembleia Constituinte, como ela tem a missão de construir, de reconstruir, de reformar a ordem jurídica e política de um Estado, ela, em regra, ela é ilimitada. Os poderes dessa Constituição são ilimitados, tá? Quanto a essa questão de quem poderia ou de quem seria o titular de um poder constituinte, tem bastante autor, tem bastante gente que escreve sobre o assunto, né? A gente vai, obviamente, na nossa matéria aqui, tentar ter mais uma postura política ou política filosófica, né?
da ideia de quem exerce efetivamente esse poder constituinte, né? Uma ideia até um pouco histórica, porque na época da monarquia, por exemplo, o poder constituinte das antigas monarquias, o poder constituinte ele provinha do próprio rei, da nobreza, né? Só que conforme a gente foi entendendo e efetivando as concepções democráticas um pouco mais, esse poder constituinte ele passa, em determinado momento, a pertencer ao povo. Tá? Então, a ideia de poder constituinte hoje, ela está estendida a um conjunto de pessoas, conjunto de cidadãos que vão expressar, seja de forma direta, seja através do sufrágio universal, que a gente vai trabalhar mais para frente também, esse seu direito de optar ou de participar da construção das suas próprias leis. Tá? Quem teve aula comigo, aqui é um pedaço bastante técnico, vai lembrar do que eu vou falar agora. Existem tipos de poder constituinte, né? Basicamente, o poder constituinte ele se classifica em dois tipos de poderes: um poder constituinte originário e um poder constituinte derivado. Tá? O poder constituinte originário, o próprio nome já diz, ó, originário, origem, original, novo, tá? O poder constituinte originário é aquele poder que edita uma Constituição que vai substituir a Constituição já existente. Coincidentemente, nesse final de semana no Chile, eu não sei se foi acho que foi um plebiscito que eles participaram lá, agora me falhou a memória aqui, mas os chilenos participaram de um plebiscito para verificar se eles têm interesse na constituição na construção, né, de uma nova Constituição. Mais do que isso, eles também se manifestaram se essa nova Constituição seria montada, vamos dizer assim, por uma Assembleia Constituinte, ou seja, por novas pessoas que seriam eleitas única e exclusivamente para o ato de se montar uma nova Constituição, ou se eles aproveitariam os deputados e os políticos já eleitos para que fosse montada essa nova Constituição. Então, eu confesso que eu não vi como é que ficou essa eleição, mas, basicamente, e muito provavelmente pelo que eu vi no noticiário, né, os chilenos acabariam por optar por essa nova Constituição por conta dos problemas que tem a Constituição antiga, que era uma Constituição ditatorial, ainda do tempo do Pinochet. Né? O que vai acontecer lá? Vai ser exercido o poder constituinte originário, ou seja, o Chile vai construir refazer ou fazer, né? Refazer não, fazer, né? Montar uma nova Constituição. É como se a gente se cansasse da nossa Constituição e resolvesse fazer uma nova Constituição. Só que para a gente fazer uma nova Constituição, quem lembra de 1988 vai lembrar que o que aconteceu em 1988, né? Ou anteriormente, até 1988. Houve uma eleição de uma Assembleia Constituinte, né? Houve a criação de uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte, ela é que efetivamente criou, né? Óbvio, e se a gente colocar no YouTube mesmo, a gente vai ver que houve maciça participação popular, né, de diversas classes, classe dos indígenas, classe dos negros, classe dos homossexuais, a classe das mulheres, enfim,
a classe de todo mundo participou ali, né? Quem vê vídeo no YouTube, inclusive, vê que eles enviavam os documentos e esses documentos ficavam armazenados, absurdamente contrário à nossa realidade hoje, né? Enfim, era uma outra realidade. Mas os documentos ficavam armazenados ali em salas dentro do Congresso Nacional e eles iam sendo apreciados aos poucos, enfim, né? Então, houve uma maciça participação para a criação do quê? Do participação popular, para a criação do quê? De uma nova Constituição. Esse poder constituinte originário, poder constituinte para a criação de uma nova Constituição, ele possui algumas características. Veja, a gente vai trabalhar, e aqui é importante, um poder constituinte originário e um poder constituinte derivado. Se eu estou falando para vocês que o poder constituinte originário é o poder que origina uma nova Constituição, obviamente que o poder derivado a gente vai verificar que ele é o inverso, que ele não origina uma nova Constituição. E por que é importante enfatizar isso? Porque aí a gente vai verificar que existem características específicas de cada um desses poderes constituintes. Então, quando eu estou falando de poder constituinte originário, eu estou falando de um poder ilimitado, de um poder autônomo, né? Essa ideia de limitado, de autônomo, porque quando você cria um poder constituinte originário, você cria para a criação de uma nova Constituição. Então, ela não pode ser ligada à Constituição antiga. Nada da Constituição antiga pode ter na nova Constituição. Pode ser que alguns artigos da Constituição repitam a antiga, mas repitam por uma questão de naturalidade das situações, não porque está seguindo a antiga, porque esse novo poder constituinte, esse poder constituinte originário que origina uma nova Constituição, ele é um poder incondicionado, ele não pode estar condicionado a nada. Ele é um começo do zero, a gente começa do zero a construir uma nova Constituição. E é exatamente o que está acontecendo no Chile nesse momento. Salvo engano, eu não vi como que acabaram as eleições, mas tenho a impressão que a maioria da população iria, né, pelas pesquisas ali, votar por uma nova Constituição. Se votou por uma nova Constituição, estamos falando de uma Constituição completamente nova. Essa é a ideia do poder constituinte originário, tá? Quando a gente fala em poder constituinte derivado, é exatamente ao contrário. O poder constituinte derivado, ele não está ligado à ideia de uma nova Constituição. Ele vai existir se destina efetivamente para modificar a Constituição que já existe, para reanalisar a Constituição que já existe. Quem teve aula comigo no primeiro semestre vai lembrar que a primeira aula que eu dou de direito constitucional é apresentar para vocês como é que a Constituição está dividida, né? E ela está dividida em basicamente três grandes pedaços. Depois desses três grandes pedaços, existem pequenos pedaços dentro desses três grandes pedaços. Mas quando a gente fala em Constituição, tenham a curiosidade de ver isso um dia, a gente fala em preâmbulo da Constituição, a gente fala em Constituição efetivamente, né, nas regras da Constituição, que é o que acontece a partir do artigo 1º, e depois do artigo 225, se eu não me engano, a gente fala em regras transitórias da Constituição. O que isso quer dizer? Que o preâmbulo, tá, não é Constituição, porque a Constituição vai se seguir a partir do artigo 1º,
existiu aí uma grande discussão no STJ, desculpa, no STF, né, no pai da Constituição há muitos anos atrás, porque a Constituição brasileira, no seu preâmbulo, ela fala em Deus, né? E todas as constituições estaduais posteriores à Constituição brasileira, né, que a Constituição brasileira, nas suas regras transitórias, determinou que os estados constituíssem as suas constituições, todas também falaram em Deus. Só que quando foram fazer a Constituição do Acre, não falaram em Deus. E aí se dizia que a Constituição do Acre era inconstitucional porque ela não tinha levado no seu preâmbulo a palavra Deus. Se discutiu no STF isso e ficou decidido que a Constituição era constitucional porque o preâmbulo da Constituição, né, a parte que apresenta a Constituição, quem teve aula comigo sabe que eu até leio, porque é bonito de ver, né, a parte da Constituição, o preâmbulo da Constituição, é um parágrafo ali que diz, né, que inclusive foi lido pelo Ulisses Guimarães, quando da promulgação da nova Constituição, ele não é lei, ele é uma parte introdutória, ele é um capítulo, um parágrafo que tem ali para dizer, olha, essa aqui é a nossa Constituição. A Constituição, efetivamente, ela vai começar a partir do artigo 1º, né? E aí ela vai até o 225, e depois, acho que é 200, eu não lembro quantos artigos são de cabeça, mas é 200 e poucos artigos. E aí depois, no final, existe um negócio escrito assim, regras transitórias dessa Constituição. Essas regras transitórias, o que são? São regras criadas, são parte da Constituição, diferente do preâmbulo, e são regras criadas ali na Constituição para que se faça uma ponte entre as regras antigas e as regras novas. Não dá para você simplesmente de um dia para o outro dizer, olha, tudo que valia até hoje não vale mais e agora vale essa. Porque aí você vai criar um grande problema. Nem tudo dá para fazer dessa forma. Tudo que valia hoje não vale mais, a partir de amanhã a gente tem outra. Há necessidade de se fazer uma transição. E nessas regras transitórias, nessa ideia de fazer uma transição entre a Constituição antiga, entre as leis antigas e a nova Constituição, é onde fica, pelo menos em regra, o tal do poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? É a ideia de que se possa revisar a Constituição que foi escrita agora, né? De que se possa modificar a Constituição que foi escrita agora. Por exemplo, lá nas regras transitórias, se preveu a possibilidade de que em 5 anos depois da existência da Constituição, o povo votasse através de plebiscito pela manutenção do presidencialismo ou que se fosse transformado em parlamentarismo e pela manutenção da república ou que se voltasse a ser monarquia no Brasil. Tá? Então, o que está prevendo ali? Né? O que é esse poder derivado que está sendo previsto ali? Está sendo previsto ali que, em algum momento, essa Constituição precisará ser questionada se o povo quer ou não que essa Constituição se mantenha na forma que está. Né? Existiu também, nessas regras transitórias, a determinação de que a nossa Constituição passasse por uma revisão depois de 5 anos. E isso aconteceu, a Constituição foi revista depois de acho que em 1993, se eu não me engano, né? E foi analisado o que é essa ideia de revisão que tem ali. É uma ideia de poder constituinte derivado, né? Não é uma ideia de criação de uma nova Constituição, é uma ideia de pincelar modificações na Constituição que já existe. Percebe como é diferente
uma coisa da outra. Quando a gente fala em originário, a gente fala em, ó, esquece tudo que existia e vamos para uma Constituição nova aqui, tá? Uma Constituição, inclusive, que não deve nada à Constituição anterior. Aqui não, aqui estamos falando da nossa Constituição que existe mesmo, e dentro dela mesmo vão existir regras que a gente vai modificar, questionar e etc. Tá? Então, quais seriam as características desse poder constituinte derivado? Tá? Ele, primeiro, né, ele é derivado porque ele retira inicialmente uma força da Constituinte originária, né? Ele é subordinado porque as regras deles devem estar expressas no texto constitucional, na própria Constituição. E ele é, obviamente, condicionado a essa Constituição. Tá? Vejam que eu disse para vocês, numa ideia de revisão, eu disse para vocês, numa ideia de reformulação, tá? E é exatamente, ou melhor, são exatamente essas as subespécies do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele pode ser reformador, tá? Que segue a ideia de que a Constituição abre a possibilidade de alterar os textos constitucionais. Aqui só tomar cuidado com uma coisa, tá? Lembrem sempre, nunca esqueçam no curso de Direito, do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, tá? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição é o famoso artigo das cláusulas pétreas, tá? Então, assim, o poder constituinte derivado reformador possibilita que a Constituição seja alterada, tá? E aí, como ela vai ser alterada, a gente não vai entrar em detalhes agora, porque a gente tem uma aula dessa quando a gente trabalha direito constitucional. Mas existe algumas, né, possibilidades que nunca podem ser alteradas na Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas. O que é cláusula pétrea na Constituição? O que não pode ser emendado? O que não pode ser modificado de jeito nenhum na Constituição? A forma federativa do Estado, tá? O voto direto, secreto e universal, a separação dos poderes e, obviamente, né, a mais desrespeitada, inclusive, os direitos e as garantias individuais. Tudo o resto da Constituição, através do poder constituinte derivado reformador, a gente pode reformar, a gente pode mudar. Essas cláusulas pétreas, a gente não muda de jeito nenhum, tá? E aqui só uma coisa importante também. Político é foda, né? Político é sem vergonha. Como eles não podiam alterar o artigo 60 da Constituição no parágrafo 4º, o que eles tentaram uma vez fazer, tá? Eles tentaram fazer com que as regras para modificação das cláusulas pétreas fossem mais brandas, né? Então, o que eles falaram? A gente não muda o artigo 60, mas a gente cria regras brandas para modificar a Constituição de forma geral. E aí poderiam, via lei ordinária, modificar a Constituição. Né? Então, isso também já foi objeto de estudo pelo STF, né? Objeto de decisão pelo STF. Então, qualquer modificação no sentido de deixar as modificações constitucionais mais brandas também não pode no Brasil, né? Modificação constitucional é só através de emenda constitucional, a famosa regrinha do 2234, né? Desculpa, do 2235, tá? Mas isso a gente não vai entrar efetivamente agora. A outra subespécie de poder constituinte que existe é o poder constituinte derivado decorrente,
tá? O poder constituinte derivado decorrente é essa ideia que eu acabei de falar para vocês de auto-organização, de revisão das regras, tá? A, a, há dentro da Constituição, hoje não vai ter mais, porque isso já foi objeto de modificação, mas há dentro da Constituição a possibilidade ou a obrigatoriedade de que as regras precisem ser revistas, desculpa. Tá? Então, a ideia é de que as regras devem ser revistas. Essa ideia de que as regras constitucionais devem ser revistas está basicamente ligada à ideia de que, obviamente, a população evolui, né? E quando a população evolui, também há necessidade de se verificar se essa Constituição não está ficando para trás, se essa Constituição não está efetivamente sendo desatualizado, ficando desatualizado, tá bom? Tudo bem até aqui, povo? Professor, Diga. uma dúvida. O professor disse que uma Constituição nova não segue, né, tipo, a antiga, mas as cláusulas pétreas, por exemplo, da antiga não são, tipo, passadas para a nova. Era essa a dúvida, no caso. Tipo, não repete assim, não pode mexer, vamos colocá-las igual e mudar as Veja outras bem, leis. entendi, né? Entendi, inclusive porque que né, se vem, né, com essa dúvida. Veja, grave isso que eu vou dizer para você agora. Quando a gente fala em poder constituinte originário, a gente esquece a Constituição anterior, inclusive as cláusulas pétreas, entendeu? A gente fala em respeito a cláusulas pétreas quando a gente fala em poder constituinte derivado, né? Veja, os poderes constituinte originários, eles são ilimitados, então eles não devem respeitar, não são obrigados a respeitar nenhuma cláusula da Constituição que está ficando para trás, tá? Então, assim, pelo que você falou, acho que foi o Márcio que falou, né? Você entendeu exatamente a ideia, né? A gente fala em respeito a cláusulas, a gente fala em respeito à ideia, ao procedimento de emendas constitucionais. E a gente fala em respeito às cláusulas pétreas quando a gente fala num poder derivado. Num poder originário, começa do zero, borracha na Constituição anterior e começamos a trabalhar do zero. Se você lembrar, que Constituição que a gente tinha antes da Constituição de 88? A gente tinha a Constituição de 60, ela é 64 barra, como que ela é? 64/69, né? Não, desculpa, 67/69, porque ela é modificada, é dado o golpe em 64, vem uma Constituição nova em 67, e em 69 vem o AI-5, e aí deixa as regras constitucionais mais piores, né? Mais duras, né? Então, quando a gente vai mudar a Constituição a partir da Constituinte de 88, esquecemos essa Constituição 67, 69. Veja, o que eu disse para vocês, as pessoas iam até o Congresso levar proposta, né? Foi criada uma Assembleia Constituinte que leu, né? Os documentos ficavam nas salas, então que leu as propostas das pessoas, porque eles eram eleitos e representavam ali as pessoas. Então é um começo do zero, esquece tudo que tinha antes e se começa a trabalhar do zero, tá bom? Belezinha, beleza, gente? Beleza, professor. Deixa eu me perdi aqui
no meu material aqui, só deixa eu marcar aqui com marca-texto aqui para eu seguir uma sequência aqui. Então, pera lá. Uns negócios que eu não quero entrar para falar com vocês, porque vai confundir muito a cabeça de vocês. Sistema. Um negócio aqui que melhor tirar aqui, senão vai dar merda. Tá, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala na ideia de uma representação do povo, tá? Ou de uma criação de uma constituinte que vai representar o povo, quando a gente fala em poder constituinte originário, a gente, em regra, né, ou ao que parece, a gente fala numa ideia de democracia direta, tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de democracia direta, porque existem alguns institutos que eles não dão ao povo essa possibilidade de discussão ampla, né? Existe alguns institutos que precisam ser analisados com um pouco de atenção, tá? Para que a gente consiga entender efetivamente como é que funciona essa participação popular, né? Eu fiz uma lista aqui de institutos que existem dentro da Constituição, onde a gente consegue verificar cada tipo de participação que o povo tem, né? Algumas delas eu vou falar com vocês e vocês vão perceber que são mais são mais mais comuns no dia a dia de vocês. Por exemplo, a gente fala em referendo, a gente fala em plebiscito, a gente fala em iniciativa popular, em veto popular. Então, assim, o plebiscito, o referendo, por mais que você talvez não saiba o conceito correto da matéria, do instituto, você lembra de algum momento ter ouvido na sua vida, né? Mas existem alguns outros que estão ali presentes, seja no artigo 14, seja no artigo 60 da Constituição, que eu separei para falar para vocês. Basicamente, os 4, 5 mais importantes que a gente encontra na Constituição, né? Então, o primeiro que a gente vê é o plebiscito, desculpa, é o referendo, tá? A ideia de referendo é consulta à opinião pública para a introdução de uma eventual emenda constitucional ou para a criação de uma futura lei ordinária, né? Quando a gente vai criar uma lei que ela é extremamente importante ou que ela seria extremamente impactante ao povo ou relevante ao povo, a ideia, né, de que essa lei ou essa emenda constitucional ela passe pela opinião do povo, tá? Então é criado um referendo, tá? Para que se pergunte efetivamente para o povo: você quer mudar tal tipo de lei, ou você quer mudar a Constituição, você quer que se crie
a Constituição? E a resposta ela é bem simples, é sim ou não, né? Veja que o referendo ele acontece antes de se modificar a lei, né? O referendo ele tem uma ideia de perguntar primeiro para o povo: povo, você quer que mude, né? Se efetivamente o povo autorizar a mudança, muda-se, cria-se uma nova lei ou muda-se a Constituição. Muito semelhante ao mecanismo, né, do referendo, a gente tem o plebiscito, tá? O plebiscito, o que muda no plebiscito é que primeiro você muda a lei, primeiro você faz a emenda constitucional, primeiro você cria efetivamente uma nova lei. E depois você pergunta para o povo, você quer que aquilo seja mantido ou não? Percebe que quando a gente fala em referendo, a gente pergunta, povo, você quer mudar? Né? E aí o povo diz sim ou não. Quando a gente fala em plebiscito, a gente diz, povo, já mudou. Tá bom ou ruim? E aí o povo diz sim ou não, né? Tá, óbvio, né? A pergunta não vai ser tá bom ou ruim, a pergunta vai ser tá melhor? Se o povo dizer sim ou não, efetivamente a lei vai seguir ou a lei vai deixar de existir. Então você cria uma lei e ao final dessa lei você diz assim: daqui a um ano essa lei vai passar por um plebiscito para dizer se ela deve prosseguir ou se ela não deve prosseguir, tá? Então esses dois institutos eles têm uma diferençazinha aí, tá? A gente não vai entrar efetivamente na Constituição, pelo menos não nesse semestre, né? Mas quem tiver curiosidade e dá uma olhada lá no artigo 60 da Constituição, o artigo 60 da Constituição, ele trabalha a ideia de uma iniciativa popular, né? De uma ideia da população, né? Facultar a população a propor um projeto de lei. Deixa eu ver se eu consigo fácil aqui jogar ele no Google aqui, que aí eu consigo fazer a leitura para vocês entenderem melhor como é que funciona a ideia do artigo 60 da Constituição. A gente não vai entrar nas leis e nada mais, mas assim, basicamente como é que funciona. O artigo 60 é o artigo que propõe a possibilidade de emendas constitucionais. E aí ele vai pôr várias regras de como devem ser feitas essas emendas constitucionais. É isso que vocês precisam saber nesse momento. Quando ele vai tratar o parágrafo 2º dele, ele vai dizer assim, ó, a proposta será discutida e votada em... Desculpa, deixa eu só votar aqui, espera só um pouquinho. Que ela não abriu a Constituição inteira. Um minutinho, tenham paciência. Normalmente eu tenho a Constituição comigo, mas como eu estou em casa hoje, eu não estou com ela aqui. Então, vamos lá, vamos passar o artigo todo, que aí a gente trabalha ele de melhor forma. Então, a Constituição poderá ser emendada mediante, primeiro, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara e do Senado. Segundo, o próprio presidente da República, ele pode trabalhar, né, apresentar a possibilidade de uma emenda constitucional. E o terceiro, mais da metade das assembleias legislativas de cada estado da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relevante dos seus membros. Ou seja, quando a gente fala no artigo 60 da Constituição, a gente abre a possibilidade de que o povo possa modificar essa Constituição. Basicamente, a ideia do... deixa eu só abrir de novo a tela aqui, do poder constituinte derivado, que eu estava conversando com vocês. Então,
como é que a gente vai conseguir fazer com que a Constituição seja mudada? Ou através de um referendo, onde se pergunta efetivamente o que o povo quer, ou através de um plebiscito, onde já existente uma lei se pergunta se ela é eficiente ou não, ou através de iniciativa popular. Como que essas iniciativas populares vão ser caracterizadas? Através dos representantes da população, tá? Deixa eu só abrir de novo a câmera que eu não estou conseguindo enxergar vocês. O outro, o outro, me fugiu, gente. O outro mecanismo que a gente encontra é uma ideia de recal, igual é feito o recal de carro, né? Essa não tem no Brasil, né? Esse instituto ele é um instituto americano. Ele tem, ele autoriza a aplicação de uma revogação da Constituição, de se rever e revogar automaticamente artigos da Constituição. Esse recal ele não tem no Brasil, né? Não é autorizado pela nossa Constituição. Tá? Outra coisa, tudo bem até aqui, povo? Tudo. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, esse talvez eu só dê entrada hoje, deixe para falar um pouquinho mais na aula que vem, é sobre o sistema representativo, tá? O ponto de partida da ideia de democracia, de um ideal democrático, de um povo soberano, é o sistema representativo, né? A democracia pura, ela seria o governo direto levado pelo povo, né? Mas não há possibilidade da gente ter essa democracia pura, tá? A ideia de sistema representativo, ela é uma ideia de fazer com que toda a sociedade participe, mesmo que indiretamente, das ideias, desculpa, das modificações constitucionais. No Brasil, o sistema representativo funciona através da Câmara e do Senado, através de um sistema. Funciona através de um sistema unicameral, quando a gente trabalha as assembleias legislativas estaduais, e funciona através de um sistema bicameral, quando a gente trabalha numa ideia nacional, né? Para a gente aqui, a gente vai focar no sistema bicameral, no sistema que trabalha duas câmaras, porque, na verdade, no Brasil, a gente trabalha uma Câmara de Deputados e um Senado, né? Por que a gente vai focar mais no sistema bicameral? Porque é o que efetivamente nos importa quando a gente trabalha a ideia da aula de ciência política e de teoria geral do Estado, naquela ideia que eu inicialmente passei para vocês de um pré-direito constitucional, de uma formação de vocês para um direito constitucional. Quais seriam efetivamente essas vantagens do sistema bicameral? Veja, ele facilita um estudo mais sereno, mais detido dos projetos de lei, né? Estabelece aquela ideia que a gente vai trabalhar bastante isso a partir do semestre que vem, de freios e contrapesos dentro do próprio legislativo. Então, evita que as nossas casas de criação de lei trabalhem de forma tirana, né? Imponham à população as leis sem que haja uma discussão entre as duas câmaras, né? As duas deliberações sobre um projeto asseguram a possibilidade de que a gente tenha menos erros. Essa aqui é engraçada, né? Porque
normalmente passa pelas duas câmaras, e ou os erros continuam, né? Ou a gente põe mais erro na segunda, mas a ideia ela é correta, né? Quanto mais gente analisar, quanto mais mais pessoas verem ali os projetos de lei, menos são as chances de dar cagada, mas normalmente dá cagada, né? Tem uma parte importante que vai estabelecer uma ideia de democracia, porque vai sempre ter o pessoal mais progressista e o pessoal mais conservador, então, em regra, dá uma empatada na coisa ali para que nem tudo seja tão conservador e nem tudo seja tão progressista, né? Como eu disse para vocês, a ideia de bicameralismo, ela é a ideia adotada pela nossa Constituição, mas não só pela nossa Constituição, pela Constituição americana, pela Constituição argentina, boliviana, Venezuela, colombiana, cubana, enfim, né? Então, é a ideia que me parece ser melhor para a criação das leis, tá? Belezinha, povo? Beleza. Dúvidas, Márcio? Não, professor, eu lembrei de uma coisa, é que a gente está falando de Constituição. Antes de estudar direito, eu gostava muito de esfregar na cara dos outros quando me enchia o saco. O artigo 5º, inciso 2. Da Constituição? Isso. Você já Ninguém é viu, obrigado a fazer. você já Oi? leu o artigo 5º da Constituição? Aham, o artigo 5º, na verdade, mais especificamente o inciso 2, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da Em lei. virtude de lei, né? Não, por que que eu disse que... Por que que eu perguntei se você já leu? Assim, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada, porque o artigo 5º ele tem 75 incisos. Então, assim, vocês todos, né, que estão tendo aula comigo dessa turma aqui, vocês não tiveram aula presencial, tiveram apenas uma aula presencial comigo, né? E o pessoal do segundo, que está no segundo semestre, já teve um dia, e o pessoal do primeiro semestre nunca teve aula comigo. Mas quando a gente está numa realidade normal, eu costumo aplicar como trabalho de sala que vocês copiem a Constituição, né? Eu explico para vocês que a Constituição ela possui artigos, possui incisos, possui parágrafos, e aí eu peço para que os artigos sejam feitos numa cor, os incisos em outra cor, enfim, né? Vocês podem ver que eu utilizo, inclusive, a caneta com 4 cores, porque no meu dia a dia eu utilizo isso, e aí eu faço os caras copiar mesmo, né? Não pode fazer no computador, tem que ser manuscrito, os caras ficam putos, né? Vocês escaparam disso. Mas aí né, a piadinha que eu faço lá, eu falo, não tem problema não. Então a gente vai copiar só nesse primeiro semestre do artigo 1º ao artigo 5º. Aí o cara acha que só que ele não conhece o artigo 5º. Quando ele vai ver o artigo 5º com todos os incisos, aí começa a choradeira, né? Começa a encheção de saco comum em todos os alunos. Por que que eu faço isso, gente? Porque, de uma forma ou de outra, por bem ou por mal, e nesse caso por mal, eu obrigo vocês a lerem a Constituição pelo menos uma vez na vida. Que aí o cara copia ali, né, até fazer bolha na mão a Constituição. E os alunos ficam putos, né? Mas fazem. E depois agradece, porque quando você lê o troço e escreve, o teu cérebro trabalha 2 vezes, então você acaba guardando aquilo. Em algum lugar do teu cérebro você guarda aquilo, né? Então, mas vocês, eu digo infelizmente, escaparam dessas, né? Pelo menos por enquanto a gente não voltar às aulas presenciais. Mas não tenham dúvida de que se as aulas
quando as aulas voltarem ao presencial aí, esse é um dos trabalhos que eu aplico na turma, né? Como é tudo online agora, eu vou fazer o cara copiar o troço, digitalizar e me mandar. Aí não dá, né? Não tem muito sentido, né? Mas no dia a dia presencial ali, porque aí eu obrigo vocês a lerem pelo menos uma vez na vida a Constituição, né? Óbvio que alguns vão ler por um bom tempo depois, mas uma vez vai ter lido a Constituição. Isso aconteceu comigo, tá? Quando eu era aluno, um em específico, um professor de constitucional me obrigava ali a copiar a Constituição e ajuda muito, né? Ajuda bastante a gente a decorar a Constituição. Tranquilinho, povo. Tranquilo, Decorar a professor. Constituição também já é demais, né? Não decorar, né? É bastante coisa, né? Não, decorar não dá, né? O caboclo que decorar, por mais né, que tenha, né, o cabeçudo nessa vida, aí o caboclo que decorar a Constituição, aí o cara merece mesmo, né? Mas não decorar, mas pelo menos ver, ter guardado ali a Constituição. Veja, por algum motivo, o Márcio decorou o inciso 2º, né? Do artigo 5º, porque viu mais de uma vez, porque leu, enfim, né? Esse artigo só não funciona para filho, né? Filho é obrigado a fazer. Filho não tem conversa. Filho faz e pronto, acabou. Esse inciso é ótimo quando alguém fica te enchendo o saco para fazer alguma coisa. Mas eu vou te dizer, use-o com parcimônia, né? Por exemplo, não use com a tua mulher, porque a chance de dar certo é zero, né? Não usa com o companheiro ou com a companheira, com o esposo ou com a esposa, porque a chance de dar certo é zero, né? No máximo você ganha um calo na cabeça aí, um tapa esses dias eu estava assistindo um seriado e aí eu vi uma expressão muito engraçada. É o tapa na cabeça, mas ele tá ligado, já toma um tá ligado já, né? É uma expressão que eles usam no Rio de Janeiro de tomar um tá ligado, é um tapa na cabeça. Feito, povo, é isso só. Sem muito Feito, sofrimento professor. hoje. Eu vou encerrar porque começa a arder a minha coluna aqui. Eu fico na mesma posição, então ela começa. A dor é bem essa, é uma ardência que eu tenho nesse lado direito aqui da minha coluna. É um negócio bem esquisito, mas Mas, enfim, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e eu vou preparando daí. Eu já estou, inclusive, preparando o material de vocês. Assim que estiver pronto aqui, eu já vou encaminhar. E na quinta-feira a gente está de volta para trabalhar a história daí. Beleza, povo? Beleza, professor. Não esquece de tomar os remédios certinho, hein? Professor, tem Eu... uma dúvida. Diga, quem que É, perguntou? é o Victor aqui. Oi, É, Victor. é questão suas aulas, se estão em alguma plataforma, tipo YouTube, essas que Não, já não. passaram. Não, né? Não. Eu tenho elas gravadas aqui, não me lembro se da outra vez eu cheguei a enviar para vocês, mas eu gravo elas, mas eu tenho muita dificuldade depois de enviar elas para você. Mas eu vou dar uma dica para você. Essa aula que eu repasso para vocês escrita, tá? É a aula que está na minha frente aqui. Então, se você ler ela, você vai ver que é a minha aula redigida a termo, né? Passada para a folha, tá? Então você vai perceber que eu tenho, inclusive é costume meu em todas as minhas aulas, eu costumo fazer isso, o que eu digo em sala de aula eu escrevo para facilitar para vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Mas eu tenho gravada, é que é uma puta, velho. Vou ser bem sincero, é uma encheção de saco ficar passando isso aqui para vocês depois. Eu não sei mexer, não é má vontade, não, de forma nenhuma. Mas eu não sei mexer. Da outra vez o Williams ficou de me ajudar, não me ajudou. Enfim,
Não, brincadeira, não ficou. É porque Que tela, como assim? Não entendi. Não, eu não, assim, eu não ligo de você gravar. Ah, tá, gravou a aula. Eu não ligo de você gravar, para mim não, enfim, e passar por. Eu não tenho isso não, viu, gente? O cara não gosta que tire foto do quadro ou que grave. Isso aí para mim não pega, não. Podem passar entre vocês aí, não, eu não ligo para isso não. A minha ideia, na verdade, era gravar as aulas e passar para vocês. Mas eu não consigo. Para mim é uma dificuldade imensa mexer com informática e a, a, a minha limitação ela está no Word, mas eu não ligo. Então o Victor pede aí para o Williams, ele passa aí para você e não tem problema não. Não tem. Comigo não tem tempo ruim, moçada. Fiquem tranquilos com relação a isso. Eu não vou cobrar direitos autorais de ninguém depois, tá bom? Fechado, gente. Obrigado. Desculpe aí a morosidade, mas é que eu ainda tô com muito remédio aqui para segurar a onda. Mas as coisas estão melhorando, a gente vai trabalhando no dia a dia aí, tá bom, gente? Beleza, professor. Boa noite, Valeu, moçada. professor. Até mais. Melhoras, se Valeu. cuida. Obrigado. Valeu, brigadão.